Antônio é nosso amigo. Ele tá em São Paulo também. Ah, Deve tá estar chegando em joia. casa. Daqui a pouquinho ele São Paulo, responde. capital. Aí, Ok. Acabei de respondeu. chegar em casa. Que legal, que legal. Tá ótimo, então, Frio mesmo. gente. É, tem que ter uma touca mesmo, né, ô Antônio? Senão, tá ótimo. Então, nós vamos ao início. Eu sei que a Patrícia já orou e nós vamos começar. Você já mandou isso aqui para todos? Da primeira vez mandei, mas eu reenvio. O Johnson é do Rio também, viu, pastor? Ele também é Opa! pastor, inclusive. Ah, tá joia. Acho que eu pulei o Johnson aí, que estava sem screen. Tudo bom, Johnson? Nome legal, né, esse Johnson aí? Tá joia. Rio, que parte de Rio, Johnson? Deixa eu ver aqui. É Rio de Janeiro mesmo, é próximo a Madureira. Opa, ok. Tá legal, então. Bom, pessoal do Rio, quem sabe se eu estou para lá, a gente pode se ver naquela igreja. Eu nem sei onde é, mas é Niterói. É Niterói. Tá ótimo. Gente, vamos começar a aula com uma pergunta. Aqui, quando vocês veem um oriental assim e fala português, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Eu acho que como a gente está tudo diferentes lugares, se você quiser pode abrir microfone por enquanto para a gente poder interagir, tá bom? Então, quando você vê um estrangeiro, um homem aí que é asiático assim e fala português, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? É muito inteligente para ter aprendido português. Eu penso na dificuldade que ele teve para poder aprender a nossa língua. Outros? Olha, para todo mundo falar, viu? Aí eu já falo, "Ih, todo mundo que vem de fora já sabe falar o português e eu aqui ainda aprendendo." Aí pesou isso, hein? Mais alguém? Pode falar, Amanda, Damiana, o Halisson, o que vocês pensam quando vocês veem um coreano Bom, falando é português? asiático, eu não falei coreano, hein? Asiático, um asiático. Desculpa, um asiático. Porque ainda você não sabe, digamos, que nacionalidade eu tenho, ainda não sabe, mas eu sou asiático. Bom, para mim, eu nunca conheci um. Ah, tá. Você nunca conheceu uma pessoa assim, né? Nunca. Legal, tá joia. Amanda, tá quieta, hein? Amanda, tem que falar. Eu faço das minhas palavras a do Antônio, eu aqui lutando para aprender a língua portuguesa. É legal, a gente vê assim, é inteligente também por cultura, né? Às vezes tem país que já aprende a outra língua desde cedo nas escolas, e outros é o esforço mesmo, né? A precisão, né, do missionário de levar o evangelho aos outros países, então daí vem o interesse de aprender a outra língua. Interessante. Legal. Tá. Kelly. Pastor, eu penso uma pessoa inteligente, assim. Inteligente, é isso que eu penso. Quando eu primeiro, né? Então. É isso.
Eu acho que só falta a Damiana e Johnson. Como os outros já falaram, e os outros, né? Inteligência, a capacidade de aprender, e também a primeira vez, né? Ter um contato com uma pessoa assim, para aprender também de vocês. Legal. E aí, Johnson, já voltou do banheiro? Eu falei da dificuldade em relação a aprender a nossa língua, né? A capacidade, a inteligência, né, dos irmãos porque para a gente qualquer outra língua, principalmente dentro dos países asiáticos, é muito difícil, né? E para poder vir com esse conhecimento dessa língua desse país asiático, para aprender o português, que também é complicado, para que nós mesmos venhamos falar, eu acho bastante complicado. Legal. Ótimo, pessoal, obrigado. Vocês estão considerando o asiático inteligente. E acho que é um estereotipo de que a maioria dos asiáticos são inteligentes. Não só no Brasil. Vai lá nos Estados Unidos, a maioria das pessoas que estão ganhando bolsa de estudo em universidades famosas são asiáticos. São chineses, são japoneses, coreanos. Então, não é um estereotipo ruim, mas existe, né? E eu fico lisonjeado aí que vocês estão falando que eu sou inteligente. Acho que de inteligência só chego até o I, porque o resto ainda nem chegamos, né? Então, nós estamos engatinhando por aí ainda. Mas a razão que eu perguntei, o que vocês sentem ou pensam quando vem um asiático que é diferente do contexto onde você está e fala a língua que você entende de uma maneira que você entende. Não é, eu não estou falando aqui com você como um estrangeiro. Não estou falando assim. Eu estou falando como, sei lá, carioca, paulistano, né? Como foi teu dia, né? Ô, mano, sacou aí? E fala essas gírias também, né? Então, quando a gente vê pessoas que a gente pensa só no olhar, vai ser diferente de nós, mas quando você começa a conversar ou falar ou ver essa pessoa de uma maneira mais perto, no contexto do seu dia a dia, aí já você muda o pensamento, né? E falar que essa pessoa é inteligente pode ser um aspecto dessa pessoa, mas na verdade pode ser que essa pessoa nasceu no Brasil. Então ele não precisava aprender uma outra língua, né? Bom, embora eu não nasci no Brasil, eu nasci na Coreia. Eu vim da Coreia com 7 anos para Bolívia, aí é país do lado, do Evo Morales, né? Bom, agora não é mais Evo Morales. De lá, eu vim para o Brasil com 17 anos. Com 24 anos, eu já fui para os Estados Unidos. Então, eu fui em vários países. Então, muitas vezes, quando eu me apresento para as pessoas, eu falo assim, puxa vida, eu sou um coreano confuso. Porque parece que, na minha vida, se você divide em 4 partes, 1/4 coreano, 1/4 boliviano, 1/4 brasileiro e 1/4 americano. Meu documento diz que eu sou americano, porque tenho um passaporte americano. Eu fui nos Estados Unidos, morei lá, casei lá, comecei a pastorear lá, e eu me naturalizei como americano. Aí Deus me mandou para que seja missionário. E aonde? Aqui no Brasil, especialmente no povo tribal, no Amazonas. Então, a minha vida está um pouco assim em volta de várias culturas. O Brasil é um exemplo. O Brasil é um exemplo de culturalidade, né? De várias culturas. O Brasil tem um pouco mais de 500 anos de existência como Brasil descoberto, mas quem vivia antes aqui? Antes dos colonizadores chegarem aqui?
eram povos tribais, né? Nossos irmãos que aqui está aquele que é uma ticuna e o Raulson é um apinagé, são povos indígenas que já moravam aqui, os quais já tinham suas culturas também. Então chega pessoas de fora e começam a exigir, começam a mudar e começam a trazer uma outra maneira de vida. E a gente se mescla, né? Se mistura com essa outra culturalidade e vai formando uma segunda, uma terceira, uma quarta cultura, talvez. E aí você vai criando a sua própria cultura. Então, as aulas que nós vamos estar tendo durante essas semanas, acho que são 3 aulas, é sobre culturalidade. Ou, melhor falando, transculturalidade. Porque não existe uma cultura só agora, né? Uma cultura só seria o quê? Qual seria uma cultura só? Seria monocultura, né? Mono significando um e cultura a cultura. Ou a gente pode falar unicultural. A monocultural e a unicultural são 2 palavras talvez diferentes, mas elas podem significar a mesma coisa. Monocultural significa que só tem uma cultura. Mas unicultural, a diferença do monocultural é que a monocultural ela é aberta para receber outras culturas. Mas desculpa, mudando aí. A monocultural ela não vai aceitar outras culturas. Mas a unicultural ela tem abertura para outras culturas. Então, onde você vê uniculturalidade, você também pode ver multiculturalidade, né? Então, nós estamos falando sobre isso. Imagina assim, nós acreditamos num Deus. Esse Deus é único. E a religião de um Deus único nós chamamos de monoteísta, certo? Porque um só Deus é monoteísta. Nessa religião, ou nesse sistema monoteísta, não pode ser aceito outro sistema que possa compartilhar o regime da teologia ou da teocracia, porque é monoteísta. Quer dizer, só existe um Deus. Então, nós temos em nosso sistema de crenças que nós cremos em um só Deus, embora esse Deus esteja triuno, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós estamos aqui aprendendo teologia sistemática, tá? Mas imagina, monoteísmo não permite que outra teocracia entre e se misture. Por isso é monoteísta. Quando a gente fala monocultura, essa culturalidade não vai permitir outra cultura entrar. Então, nesse mundo, existem uniculturalidade, mas também monoculturalidade. Agora, exemplos de monocultura. Será que o povo brasileiro é monocultural? Yes ou no? Yes? No. Povo brasileiro é monocultural ou unicultural? A ver, monocultural assim? Não, ok. Unicultural? Entenderam muito bem, vocês sacaram bem. O povo brasileiro é unicultural. Por que nesse sistema é unicultural? Dentro da culturalidade do povo brasileiro, tem várias culturas que preservam as suas culturas, mas o todo é considerado povo brasileiro, e o povo brasileiro também tem sua aparência cultural. Então, dentro da culturalidade brasileira, existe a multiculturalidade. Por isso, o Brasil é um país fenomenal. É um país que eu acredito que Deus tem separado nesses últimos tempos para que o povo brasileiro seja o povo missionário. Amém? Quem dá um amém aí? Amém. Isso. Amém. Glória a Deus. Por isso, vocês estão estudando, né, com a Escola Atos, tá? Porque cada um que está aqui, na verdade, representa uma unicultura. Então, nós representamos uma cultura. Eu sou da cultura coreana, né? Aquele é uma cultura ticuna,
o Raul Wilson, uma cultura Pinagê. Agora, eles têm definições, né? Eu sou bem coreano, embora meu documento seja americano. Então, isso é só documento. Agora, aquele é ticuna. O Raul Wilson é a Pinagê. Agora, o resto de vocês. O Johnson tem nome americano ou é britânico, eu não sei, né? Você tem descendência de fora? É nome americano, mas a minha descendência é portuguesa. É porque é Medeiros, né? Tá certo. Então, você tem uma descendência portuguesa. A Amanda, sabe? Brasileira. Sério? Eu não vou concordar com você. Porque se você fosse brasileira de verdade, você seria um indígena. Você não concorda com isso? Ah, tá, lembrei. A minha avó dizia que a bisavó dela era indígena. Olha só, que legal. Agora, as pessoas que eu estou vendo aqui embaixo, a Damiana e o Antônio, são moreninhos aí. Agora, o que a gente pode perceber com isso? Vocês têm uma descendência misturada também, né? Ô, Antônio, você tem uma descendência africana ou da onde? Eu tenho uma descendência indígena também. Fiquei sabendo Indígena? até pouco tempo que minha bisavó Aham. Ele foi buscar a era descendência. índia. Sério? Legal. Bisavó. Ah, Sem saber, então, sem Damiana alegria, fala. fiquei. Olha só, que legal. Aqui a minha é uma mistura, africana, portuguesa, que o brasileiro é todo misturado, não é uma Ai, só. é isso mesmo. Olha que legal, né? Eu estava tentando perguntar para vocês se vocês sabiam a sua descendência. E a Damiana falou que brasileiro é tudo uma mistura. Então, pode ser africana, brasileira, portuguesa, americana. É uma mistura realmente, né? Tem o Darcy Ribeiro, ele era um antropólogo brasileiro. Ele escreveu o livro do Brasil, né? E nesse livro ele falou assim que 25%, se você tem 25%, se você nasceu no Brasil, ele falou assim, se você nasceu em solo brasileiro, de pais que nasceram no Brasil, então você tem 25% chance de que você é indígena. Quer dizer, se seus avós vieram de outros lugares e casaram com outros que já estavam morando aqui no Brasil, então tem 25% de chance de que você tenha uma mistura indígena. Porque as pessoas que moravam aqui, quando vocês vieram, fala, Johnson. Eu sou descendente de português direto, né? Por Aham, parte da minha avó materna. Mas o certo. meu avô materno, ele era indígena. Olha só. E eu sou muito branco, mas se eu colocar uma foto do meu avô aqui, eu tenho um documento, ele nasceu em 1898, na Paraíba, em Mamanguape, na Baía da Traição. Ele é descendente direto de indígena. Você olha para ele, a Bahia feição dele é Traição. indígena. Ele seria o quê? Um pataxó? Não, ele... Ali tem Pataxó, eu esqueci a etnia ali. Eu esqueci, daqui a pouco eu lembro, eu falo. Que legal. Olha só, tá vendo como a gente vê o Brasil? O Brasil, várias pessoas são uniculturais. Eu retenho a minha culturalidade. Tipo, o asiático que mora no Brasil, quando eu falei para vocês o que vocês pensam de mim, vocês já ouviram de mim. Então, logo vocês já foram falando que estrangeiro que aprendeu nossa língua, então ele fala português, deve ser inteligente. Pronto. Mas tem muitos japoneses que vivem e até quarta geração no Brasil. Então, eles são asiáticos, mas já são brasileiros. São tão abrasileirados que eles de japonês quase não tem nada, só o rosto. Mas por que eles conseguem preservar a fisionomia asiática?
porque eles, a família, não todos, né, mas a maioria das famílias asiáticas, a tendência deles é que seus filhos não vão casar com outras etnias. Eles querem que eles casem com japoneses, segunda geração, terceira geração. Então, eles preservam essa fisionomia, aparência asiática. Agora, muito dos povos brasileiros que vieram, imigraram para cá, eles não tiveram essa hegemonia. Eles simplesmente abriram portas para todas as etnias e houve uma mistura de todas as etnias. Por isso a gente pode ver, às vezes, uma menina que é bem morena, que tem traços, digamos, asiáticos. Então, essa multiculturalidade, dentro da uniculturalidade do Brasil, foi se criando essa multiculturalidade. Isso faz do que o povo que Deus criou, o ser humano, ela reter a culturalidade como monocultura, mas também há uma volatilidade de que esses seres humanos que compõem as suas uniculturas, elas têm essa vulnerabilidade de que pode ser invadido ou pode aceitar culturas de fora e, portanto, eles vão criando outros sistemas, portanto, criando outros sistemas culturais. A gente está falando de cultura, é bem complicado, né? Logo no início, nós já percebemos que vai ser difícil falar de cultura como cultura. Então, falar de cultura, assim como um livro vai falar, é meio complicado, porque o livro não vai entender todas as culturas que existem no mundo. Você sabe quantas culturas existem no mundo? Alguém pode dizer? Só no Brasil tem quantas culturas? Pergunta para o IBGE. Eu não sei, eu nunca fiz a pesquisa aí, né? Mas pelo menos deve ter uns 6.000 culturas diferentes no Brasil. Meu Deus. Porque o mundo está no Brasil. O mundo está vindo para o Brasil. Mas no mundo inteiro, segundo as pesquisas que várias agências missionárias fizeram, como o Joshua Project, ali você pode ver que existem pelo menos entre 12 a 16 mil povos culturais diferentes no mundo. De 12 a 16 mil. Eu vou colocar 16 mil, porque o mundo é grande, né? Eu não fui contar cada um aí, mas é melhor pensar alto. Porque, de repente, você só pensa 12 e está deixando os outros de lado, aí não é legal, né? Então, vamos pensar mais, e se é menos, tudo bem, né? A gente não está deixando ninguém de fora. Porque Deus sabe exatamente quanto. A gente não sabe. Vai que uma tribo desapareceu nos últimos 2, 3 anos. E a gente não está sabendo. Porque tem muitas tribos super isoladas que estão desaparecendo e nós não temos conhecimento. E não estou falando só do Amazonas. Pode ser na África, na Índia, no Sudeste Asiático, e tem muitos. Até porque umas tribos são engolidas por outras tribos. Quer dizer, elas se tornam submissas e elas se tornam conquistadas e elas vão perdendo sua culturalidade e vai absorver a cultura do invasor. Aí, a cultura deles vai acabar. Então, isso tem acontecido ao longo dos anos. Mas será que surgem novas culturas? Será que surgem novas culturas? Que tal a gente fala um pouco mais assim, direto? Hoje em dia, esse negócio dá para falar muito, né? Cultura gay. Alguém já ouviu falar de cultura gay? E olha que entre os povos indígenas já está entrando. Aquela está assim, porque lá nos Ticunas, lá na Tríplice Fronteira tem muita influência. E aí nos Apinagé, por aí, tem? Bom, no Pinagé tem. Tem. Não é muito, não.
Só um. Uau! Só um? Você conhece o cara, então? Conheço, ele é da parte da minha família. Ai. Melhor não perguntar mais. Então, hoje a gente fala muito nesse aspecto de cultura gay. Agora, é sério? Será que é cultura mesmo? O que você acha? Cultura gay. Será que é cultura? Será que é uma nova cultura? Então, quando a gente fala gay, LGBT, que, né? LGBTQ. Eles estão falando que essa também é uma nova cultura. Bom, para não prolongar muito, e a gente não ficar muito nessa coisa aí, eu já vou te dar uma resposta. Não existe cultura gay. Não é cultura. Essa cultura que a gente fala que é cultura gay, lesbiana, transexual, né? Tudo isso não é cultura, mas é preferência de vida. Então, cultura é diferente do que uma preferência de vida, porque dentro da cultura existe gente que tem preferência para uma coisa ou outra. Quer dizer, todos os coreanos você vai achar que gosta de cachorro para comer. Quando fizeram aquele show ali de, sabe, tinha a Copa do Mundo de 2002. Repórteres brasileiros foram lá e foram nos restaurantes onde eles comem cachorro. E aí, o estereotipo é que todo coreano gosta de comer cachorro. Bom, dentro da cultura coreana, existe um prato típico, como a feijoada brasileira, que a gente come porco, coloca tudo que é porco ali dentro e come. Isso está dentro da cultura. Mas nem todos os brasileiros gostam de comer feijoada. Feijão preto, talvez, mas feijoada, a língua, não. Nem todos os coreanos comem cachorro. Mas é aí que está. Então, isso é preferência. Dentro de cada cultura existem preferências aonde você permite que você se entre naquele mundo ou naquela comida, naquela culinária, naquele aspecto, naquele esporte. Nem todo brasileiro gosta de futebol. Eu já vi muitos brasileiros que não gostam de futebol. Apesar que no mundo conhece o Brasil como um país que gosta de futebol. Não é assim. Então, dentro de cada cultura existem pessoas com uma cosmovisão diferente que dão preferência às coisas. Quer dizer, uma cultura não vai ditar a preferência de todo mundo. Por isso, Paty, eu posso compartilhar um screen aqui? Deixa eu ver se eu posso. Pode sim. Ok, vamos compartilhar. Ele saiu, mas já volta. E aí? O homem foi embora? Daqui a pouquinho ele volta. Deve ter clicado e acabou saindo.
Ele já vai entrar. Tá vendo lá o que aconteceu? Tava com um probleminha no começo. E deve ter apertado e saiu, agora tá tentando entrar novamente. Mas aí, vocês estão gostando? Dá para ficar umas 3 horas ouvindo, né? Dá tranquilo, muito boa fala, muito boa palestra. Muito conhecimento, muito. Tá muito bom mesmo. Voltou. Ele tem que... O microfone dele está bloqueado. Pronto. Agora me escutam, né? Ok. Vamos lá. You're presenting to everyone and joia. Pessoal, ele agora sim. Pronto. Tá conseguindo ver? Ok. Oi? Estão vendo a... Sim, está compartilhando. Tá joia, então. Estávamos falando sobre cultura, né? Então, primeiro vamos ouvir o que é cultura, né? Definição de cultura. A definição de cultura é um conjunto de ideias, comportamentos, símbolos e práticas aprendidos de geração em geração através da vida em sociedade. O que isso significa? Para ser uma cultura, para a gente definir o que a gente está vendo, vivenciando como cultura, ela tem que estar composta de um conjunto de ideias. As pessoas têm que ter a ideia, e a partir dessas ideias, os comportamentos vão aparecendo. E para avisar e mostrar esses comportamentos, tem símbolos, e em cima desses símbolos, eles vão colocar práticas. E tudo isso são ensinados. Então, vamos ensinar nossos filhos, os netos, de geração em geração, através da vida em sociedade. Então, cria-se uma sociedade onde nós estamos ensinando a praticar esses símbolos que vão representar nossos comportamentos e as ideias que vêm da onde? Daquele cara que começou essa cultura. Então, a cultura, se a gente define, bem simples assim. Cultura é um conjunto de ideias, comportamentos, símbolos e práticas aprendidos de geração em geração através da vida em sociedade. Bom, se isso é cultura, e a gente estava falando de multiculturalidade, uniculturalidade, monoculturalidade, a cada cultura que você representa, digamos, você é uma cultura ticuna, você é uma cultura pinagé, cultura coreana, se eu me apresento, eu vou me apresentar como uma monocultura, porque ninguém mais é igual que eu, certo? Então, ninguém mais é igual que eu. Essa seria uma monocultura. Só que quando a monocultura ela é exposta, e eu, como coreano, chego a conhecer uma outra cultura, já vou entender que existe a minha cultura, mas também existe outro. Cara, tem mais gente nesse mundo? Pensei que era só nós que a gente vivia nesse mundo. Então começa-se a ter uma noção da sua circunstância. Quer dizer, tem pessoas que moram no mesmo país ou na mesma selva que nunca se viram, mas são de culturas diferentes. Por isso, eu vou apresentar para vocês dois povos. Esse povo que você está vendo do lado esquerdo, com uma tanguinha assim e uma faixa vermelha, são os povos Bukalot. Eles são da tribo dos Ilond, que vive lá nas Filipinas. Eles moram na selva, nas montanhas. Eles são todos orgulhosos, eles são bem bravos, eles são os cortadores de cabeça. Os cortadores de cabeça, eles acham que Deus, criador deles, deu cabeça de todo mundo para eles. Quer dizer, eles podem cortar a cabeça de qualquer um que eles tenham a gana.
Outro povo aí do lado, que é o Acta, são povos que nem eles mesmos se consideram como gente. Eles falam que a gente não tem nada, não quer nada e não pode ter nada. Entendeu? Eu vou sair daqui para a gente continuar conversando. Vamos ver. Opa, vocês levantaram mão e eu não tinha visto aqui. Desculpa. A imagem não apareceu para a gente, pastor. Então, eu estou vendo o meu computador aqui como se ela estivesse saindo de uma caixa e ficou parado. Estranho, sim, travou, né? A imagem. Travou mesmo. Eu vou parar aqui. Vamos tentar fazer de uma outra maneira. Vocês usam Zoom também? Eu tenho Zoom e eu posso criar um link para nós daqui a 2 semanas. Eu acho que o Zoom ela apresenta melhor, tá? E como eu tenho um Zoom que é business, ela não tem limite de tempo. Então a gente pode ter um tempo que a gente precisa. Até que hora a gente tem que ir? 9, né, mais ou menos. Vamos tentar conversar mais um pouco aí. Bom, eu estava mostrando algumas imagens aí de povos que moram no mesmo território nacional. Quer dizer, eles moram nas Filipinas. Um mora nas montanhas e outro mora bem perto das praias, onde tem montanhas que são vulcões. Mas esse pessoal que se chama Acta, eles têm muito, muito baixa estima. Eles não constroem casas, eles não caçam, não pescam, não plantam. A história que eles se contam é que a gente é o mais desprezado de todos. O Deus Criador, ele não gosta da gente. Isso é o que eles se contam para seus filhos. E esse é o que eles ensinam para seus filhos, para seus netos. E a convivência deles é isso. A cultura, portanto, deles é uma cultura muito, muito desprezada por eles mesmos. Agora, o outro lado, aquele povo que era os Ilond, e aquele teve a oportunidade de ver um vídeo daquele cortador de cabeça, né? Lá em Campo Grande, ele nos mandou um vídeo. Eles eram terríveis. Quer dizer, eles podiam cortar a cabeça de qualquer um. Cortar de cabeça de cachorro, de criança, de mulher, de homem, de alguém que você não gosta. Se você é feio, eu vou cortar sua cabeça. E vai lá e corta a cabeça. Existe cultura assim no mundo. Esses Bucalot, que são os Ilong, eram tão ferozes que eles faziam emboscada para uma procissão fúnebre. E o que eles faziam? Matava assim, chegava perto de todo mundo, jogava uma zarabatana aí com veneno e as pessoas ficavam caindo e eles iam cortar a cabeça de todo mundo. E eles estavam levando a pessoa defunta para o cemitério para enterrar. E eles vão matar todo mundo. Cortava a cabeça até do defunto. Meu Deus. Quem gostaria de ser missionário para esse pessoal? Só louco, né? Só aquele que já perdeu a cabeça. E teve gente assim. E um desses missionários esteve conosco em Campo Grande quando nós fizemos MIRI, mês passado. A Kelly esteve lá conosco. O senhor Jay Jackson, ele não trouxe a palavra. Ele estava lá, ele não perdeu cabeça. Ele ficou que nem Antônio, sem cabelo. Mas não perdeu cabeça. Bom, Deus foi gracioso com eles também, né? Deus, na sua infinita graça, misericórdia, mandou missionários para aquele povo e eles foram salvos. Agora, práticas que a gente tem dentro da cultura identificam quem não somos, né? Então, a prática, a preferência dentro da cultura desses Bucalot era cortar cabeça. Tipo, era o esporte nacional desse pessoal. Assim como você e eu, que somos brasileiros, a gente gosta de futebol, eles gostavam de cortar cabeça. Já imaginou se alguém aqui no Brasil, pastor, sei lá, alguém vai falar, jogar futebol é do demônio? Então tem que parar de jogar futebol. Você iria parar de jogar futebol? O Raul vai falar não.
Não dá. Futebol é legal. Mas o missionário chegou para eles e falou que não era bom cortar a cabeça, né? Então, dentro da prática cultural desses homens, existia cortar a cabeça. Se você era um homem, assim, um jovem que se tornava adulto entre 15 a 17 anos, então você tinha que cortar a cabeça para se tornar um guerreiro, para ser aceito na sociedade. Se você quer casar, tem que cortar a cabeça. Se você quer mostrar que você quer ser um líder na sociedade, tem que cortar a cabeça. Se você não corta a cabeça, o que vai acontecer? Alguém vai cortar a sua cabeça. Pronto, fim da história. Nesses povos, por que a cultura deles é assim? Por que essas culturas são tão bravas assim? Então, a gente está tentando entender por que existem culturas assim, enquanto outras culturas são passivas. Você tem alguma resposta para tudo isso? Será que a gente pode aprender alguma coisa imaginando essas culturas do mundo? Ai, 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 é muita cultura, viu? Acabei de falar para vocês que existem 16 mil diferentes culturas no mundo. Quer dizer, 16 mil povos diferentes no mundo. Tantos povos. Da onde vêm todos esses povos? Da onde vêm todas essas culturas? Você sabe da onde vêm todas essas culturas? Das práticas que nós herdamos dos nossos antepassados. Mas da onde a gente veio? Se a gente fica pensando antepassado, até onde a gente pode chegar? Português? Italiano? Mongolano? Africano? Até onde a gente pode chegar se a gente pensa desse jeito? Tem que chegar até Gênesis, né? Gênesis, onde tudo começou. Quando Deus criou Adão e Eva, quantas culturas tinha? Quantas culturas tinha quando Deus começou com Adão e Eva? 1, 2, 3? Só um, né? Só tinha uma cultura. Deus criou Adão e Eva. E aí se começou a primeira cultura do ser humano. Casado, começou uma cultura. Aí o homem pecou. E por causa do pecado do homem, então, junto à cultura que Deus tinha criado para o homem, que era de uma convivência com ele, uma felicidade eterna, aonde Deus deu simplesmente 3 leis. 3 leis. Você lembra dessas 3 leis que Deus deu? 2 eram não, e uma era sim. O sim era procriar e cuidar. Essa era a tarefa dele, e esse era um sim. Ele abençoou eles para se procriarem e popular essa terra lá que Deus deu. Mas aí Deus deu 2 não. Não coma do fruto que está no meio, né? Da árvore da sabedoria, do conhecimento e da árvore da vida. O que aconteceu? Por que pecado entrou? Pecado entrou porque eles estavam se procriando, estavam cuidando da terra, ou Adão estava dando nome aos animais, porque tudo que isso chegou a existir e a gente conhece os nomes, foi Adão que deu. A Bíblia está claro nisso. E quando Adão estava dando nome, Deus pensou assim, puxa vida, tudo tem macho e fêmea. Só esse tipo que eu criei, esse Adão, não tem mulher. Vou criar uma fêmea para ele. Aí ele fez Adão dormir, tirou pelas da costela e fez. E aí Adão fez aquele o famoso declaração de amor, né? Você é osso do meu osso e carne da minha carne. Puxa vida, não cola hoje, viu, isso aí. Se alguém, você gosta de uma menina, vai lá e fala, você é osso do meu osso, carne. Não vai gostar de você. Vai pensar que você é um carnívoro, né? Antropófago aí. Então, não é bom falar assim. De outra maneira, né? Mas Adão e Eva foram os primeiros seres humanos que Deus criou, portanto, a primeira cultura começou. E, a partir dessa primeira cultura,
que era uma monocultura. Por causa do pecado, então, todas as outras culturas chegaram a existir. Bom, a partir da semana que vem, eu vou tentar ver por que não está funcionando direito. Eu vou mandar um link Zoom para a gente entender. Quem sabe, talvez eu vou mandar um link para a apresentação, né? E aí a gente pode acompanhar melhor. Eu vou tentar fazer isso. Nossa próxima reunião é daqui 2 semanas, né? Hoje é dia 5, vai ser dia 19, certo? Tá. Então, durante essas 2 semanas, você não precisa ficar quieto. Manda perguntas para a Paty. Se tem alguma pergunta, se tem alguma coisa que você não entendeu, manda para ela que ela vai mandar para mim, tá bom? E aí, a gente vai tentar responder isso durante essas 2 semanas, tá bom? Não se preocupe que tipo de pergunta, será que eu pergunto, não pergunto? Qualquer pergunta você faz. Porque se você não pergunta, quem vai ficar bobo é você. Tá bom? Então, pergunte. Quando a gente pergunta, a gente vai saber melhor, tá? E na próxima sessão, nós vamos aprender da onde vêm todas essas culturas e por que a gente tem tanta cultura e o que é necessário para que nós não só entendamos a cultura, mas como nos aproximaremos a essas culturas diferentes para fazer missões. Que o propósito dessas aulas não é para que vocês saibam que tem muita cultura. Vocês já sabem isso. Você mora no Brasil. Morando no Brasil, você já sabe que existem muitas culturas. Mas, como é que nós podemos aproximar-nos para fazer a missão de Deus entre essas culturas que são tão diferentes? E não é só no Brasil, mas em todo o mundo. Aí eu vou estar trazendo alguns exemplos de outras culturas do mundo e também aqui no Brasil para a gente ver como é que a gente pode se aproximar dessas culturas para que o evangelho seja contextualizado. Então, os próximos passos aqui nós temos, né? Entendendo a antropologia bíblica missionária, né? E essas coisas nós vamos estar fazendo semana que vem. Mas hoje nós fizemos uma introdução da multiculturalidade que existe no mundo, né? E não é uma cultura só. Já não existe mais uma monocultura. Porque dá para ver, né? Nós somos tantas culturas diferentes hoje, tantos povos diferentes. Então, na próxima sessão, nós vamos identificar de onde veio essas culturas e como nós devemos, então, fazer para que nós possamos entrar nessas culturas e aplicar o evangelho. E a gente fala isso como contextualização em missões. Tá certo? Gente, alguma pergunta sobre hoje? Se tiver, vai perguntando, tá bom? Pastor, eu tenho o senhor falando aí das várias culturas, e a gente tem ouvido bastante, né? Assim, referente à cultura do céu. Mas a gente pode acabar sendo confundido, porque cada igreja tem o seu costume, tem a sua maneira de interpretar a Bíblia, e como que a gente pode tomar cuidado, assim, quando a gente fala, vamos declarar essa cultura do céu, né? Lógico que além de conhecer a palavra de Deus e buscar esse entendimento, que a gente pode fazer, assim, para identificar? Interessante, né, essa questão aí de cultura do céu, porque a gente pode perguntar para essa pessoa se ele já esteve no céu. Eu já vi gente assim, já li alguns livros de pessoas que foram para o céu e voltaram. Eu não tenho como falar para eles que foi, não foi, que é verídico, não é. Eu não sou autoridade para falar essas coisas. Mas, biblicamente falando, as experiências que você tem quando você está na presença de Deus não é tão convincente como esses livros que eles escreveram, entendeu? Porque me parece que o que eles escreveram são experiências pessoais
sobre imaginações que eles, através de ensinos bíblicos, claro, de histórias bíblicas, eles criavam imagens de como seria o céu. Porque a Bíblia está cheia de imagens de como é o céu, né? Mas o que realmente é céu, a presença de Deus, nós não temos como imaginar, a não ser que a gente realmente esteja no céu. Algumas dessas imagens que é mostrada são através do apóstolo João, que ele estava exilado na ilha de Patmos e ele vê o céu. Literalmente, ele está na presença do Cordeiro, de Deus, e ele vê não só agora, mas ele está vendo o futuro. Por isso, Apocalipse 7, 5, a gente vê a presença do corpo de Cristo. Quer dizer, onde pessoas de toda raça, língua, povo, nação estão lá, entendeu? Então, nós não temos uma dimensão de imaginação de o que é céu. Agora, falar que isso é cultura do céu, eu acho que não é representativo. Porque, primeiro, você não pode identificar algo que é eterno numa forma que é contida em algo que é mundano, aqui na Terra, e é muito confinado. Terra tem começo e fim. Então, o que nós temos conhecimento do que acontece aqui já é tão pequeno comparado com o que é o céu, porque é eterno. Nós não temos muita imaginação de o que é eterno. A gente vive 100 anos aqui na Terra. Velho, mas comparado isso com eternidade, não tem como comparar. Então, nós temos que ter cuidado, viu, Paty? Se a gente vai ouvir alguém que fala, isso aqui é cultura do céu, melhor, eu preferiria assim, em vez de falar cultura do céu, é cultura bíblica. Muito melhor falar cultura bíblica. Por quê? Aí a gente entra em questões denominacionais, que cada denominação tem sua prática, cada denominação tem sua doutrina, e dentro dessa doutrina, as pessoas são ensinadas biblicamente. Então, eu não estou dizendo que uma denominação é boa e outra não é boa, não. Todas as denominações, Deus permitiu para que as pessoas que estão engajadas dentro dessas denominações, dessas igrejas, elas têm suas interpretações. E Deus é tão infinitamente gracioso que ele permitiu isso. Então, eu não posso falar que um carismático não vai para o céu e o pentecostal não vai para o céu, mas a assembleia não vai. Não dá para falar assim, né? Então, Deus permitiu. Só que todas essas denominações, qual que é o comum denominador? A Bíblia. A Bíblia é nosso comum denominador. Se nós estamos usando a Bíblia corretamente, interpretando biblicamente, e não interpretando como se eu tivesse tido um sonho de Deus, e deixo a palavra de Deus por fora, eu tenho a minha Bíblia aqui, e essa Bíblia, ok, tá bom, legal. Mas ontem tive um sonho, deixa a Bíblia de lado, e o sonho se torna a regra da minha vida. Isso está errado. Eu tenho um sonho, talvez foi dado por Deus. Então eu tenho que confirmar com o que ele falou na palavra. Isso é uma cultura bíblica. Por isso, se a gente fala cultura do céu, que não tem nada a ver com o que Deus falou na sua palavra, não é cultura do céu. Olha, pode ser cultura do diabo. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando a gente fala isso. Agora, não me entenda mal. Quem está falando cultura do céu, eu vou respeitar, mas talvez eu vou perguntar por que você está falando cultura do céu. Se refere à vida cristã, às pessoas que seguem Cristo e têm uma vida relativamente diferente do que das pessoas do mundo, se é nessa comparação, então eu entendo. Então, em vez de falar cultura do céu, a gente vai falar cultura bíblica. Entendeu? Então, eu acho melhor falar desse jeito. Outra pergunta. Yes. Johnson. Fala, Johnson. Pastor, eu tenho ouvido bastante em relação à evangelização entre os povos indígenas, né? Tem a questão dos antropólogos que dizem que o evangelho tira, né, a cultura
E aí a gente já vê o próprio indígena dizer que o evangelho ele não tira a cultura, mas ele purifica a cultura. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Legal, muito boa pergunta aí. Quando a gente vai aprendendo, eu acho que no terceiro ponto aí, quando a gente vai falar sobre contextualização, eu vou estar falando um pouco sobre isso, porque dentro da contextualização nós podemos ver que o evangelho, se é mal interpretado, ela pode criar sincretismo dentro, não importa se é indígena ou não, sincretismo vai acontecer quando a gente interpreta errado, né? Então, eu tenho 3 exemplos aí que vocês podem ver no papel depois. Então, esses 3 exemplos. Agora, no que se refere à destruição de cultura, eu falo nós, do CONPLEI, Conselho Nacional de Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas, um dos trabalhos que CONPLEI está fazendo entre os povos indígenas, especialmente entre as lideranças, é que eles, os jovens especialmente, possam valorizar a cultura deles. Porque muitos jovens de hoje, com a tecnologia, com o avanço de... Todo mundo tem um celular, né? Aquela está fazendo essa aula com um celular. Entendeu? E o Raul Wilson também. Você está com celular ou com computador? Celular. Celular. Então, agora, esses 2 indígenas aí estão com celular. Deixaram de ser índios? Índio não pode ter celular? Então, a gente fica pensando que coisas externas, quando entram numa cultura, elas podem mudar a cultura. Não, vai mudar as práticas. Imagina, eu falei, né? Tem práticas dentro de uma cultura, mas a prática em si não é toda a cultura. Existem muitos outros aspectos dentro da cultura, mas algumas práticas não vão definir se você perdeu ou não perdeu a sua cultura. A primeira coisa de uma cultura é a identidade da cultura. Então, ele vai se identificar. Eu sou ticuna, eu sou apinagê, eu sou coreano. Essa identificação independe da sua nacionalidade. Eu sou de nacionalidade americano, norte-americano, porque meu passaporte está dizendo americano. Só que a minha identidade é coreana. Então, a primeira coisa é a identidade. A gente está ensinando os jovens indígenas a resgatar a sua identidade. O que isso traz? Quando você não resgata a sua identidade, quer dizer, você não tem mais vergonha do que você é. Muitos dos jovens indígenas hoje, eles sentem vergonha da identidade que eles têm. Por quê? Porque outras pessoas, outras culturas estão desprezando, menosprezando, alinhando e fazendo bullying dessas etnias, dessas culturas. Então, o jovem indígena que está vivendo os 2 mundos, ele vai querer eleger um mundo onde ele vai se sentir melhor. Quer dizer, sem bullying, sem essas coisas. E eles escolhem o mundo dos brancos. Só que quando eles vão para o mundo dos brancos, eles ficam sabendo que a identidade deles é que vai denunciar eles. Porque qualquer um que vê um indígena vai falar, você é índio. Não importa se você está vestindo um Gap, um Guess, não importa. Não importa o que você está vestindo, o penteado que você tem, mas a sua identidade não pode ser esquecida. Aí os jovens estão descobrindo. Então, quando essa onda de antropólogos que estão chegando ali e está falando que o evangelho, especialmente, chegou lá e destruiu todas as culturas, é uma maneira de impedir que o trabalho missionário entre em aldeias, especialmente em lugares onde está em contexto isolado, semi-isolado, né? Nós temos esses problemas ali onde Keila está, chama Vale do Javari, que ela está em contexto urbano, mas lá é a entrada para o Vale do Javari. Existem pelo menos 16 tribos que têm pouco contato. E nesses lugares, o que o governo não quer que aconteça é que esses indígenas não cheguem a conhecer o mundo de fora, quer dizer, não cheguem a conhecer o evangelho. Só que, indiretamente, eles já estão conhecendo o mundo de fora, porque entra pesquisadores de fora. Você pode falar que, olha, eu sou pesquisador, viu? Antropólogo, não vou fazer nada.
já acabou já, porque eles viram alguém que não são igual que eles. Então, aquele contato inicial, mesmo que você falou que você não está fazendo nada, já causou um impacto irreversível naquele lugar. Quer dizer, o cara já viu você de um boné diferente. O cara já viu você de uma camisa Columbia. O cara já viu você com uma câmera, com seu celular. Quer dizer, já foi, já trouxe mudança naquele lugar. Então, mudança de cultura não é o problema. Mudança de pessoa está sendo o problema. Porque se as pessoas começam a mudar, não as culturas, mas as pessoas começam a pensar, começam a querer estudar. É o caso do Vale do Javari. Muitos jovens estão saindo para aprender, querem ir para as escolas, né? Então, Kelly está lá numa posição muito importante, porque ela é a pessoa que pode aceitar essas pessoas por ela ser indígena. Se essas pessoas vão para uma casa de um gringo, ali vai dar problema. Mas se eles estão indo na casa de outro indígena, não tem muito problema. Tá. Seguindo a pergunta, era que o indígena vai mudar? Então, não vai não. Não vai mudar. E como então a gente faz para que essas pessoas, sem deixar de ser o que eles são, eles possam também ser cidadãos do céu? Aí, cidadãos do céu. A gente fala cidadão do céu, e isso pode ser cultura do céu. Tá joia. Fala, Antônio. Microfone, Antônio. Agora sim, boa noite, mais uma vez. Sobre a pergunta da Patrícia, né? Cultura do céu, né? Que ela fez. Nesse pedacinho, você já tirou muitas dúvidas minhas. Porque quando eu li um livro falando que a pessoa morreu, foi para o céu, ficou lá um tempo, depois voltou, eu ia ver as escrituras, que nem você falou que é a cultura bíblica, melhor. Eu ia olhar nas escrituras. E o próprio Jesus falou, onde eu estarei, tu vai vir comigo, não vai voltar. Né? E as escrituras diz também que Lázaro falou, fala para os meus parentes ir lá avisar para não morrer nesse inferno, nessas coisas. E o que ele falou? Que não, que já passou os profetas na terra. Então, que nem você falou assim, que eles inventam as coisas também. Eu acredito que é para vender livro. As crianças de hoje em dia, as crianças de hoje em dia, se nós formos mandar elas fazer uma história, elas vão inventar, vão falar coisas que nós vamos acabar acreditando. É por isso que nós temos que olhar a cultura bíblica para ver se realmente... Aí eu parei até de ler livros assim que falam que foi para o céu, e agora acabou de confirmar. Você acabou de confirmar na resposta que você deu para a Patrícia. Legal. Obrigado. Tá joia. Mas assim, viu, Antônio, eu não estou aqui para promover ou falar que é em verdade, porque cada pessoa tem sua experiência particular com Deus. Eu não vou descartar essas experiências, porque até Paulo teve essa experiência particular, né? Ele subiu até o terceiro céu e tudo mais. Então, a gente não sabe essa dimensão espiritual. Agora, como você disse, se eu estou promovendo isso para vender livro, e aí você tem certeza de que isso está acontecendo, puxa vida, então isso não pode ser, talvez não é de Deus, né? Agora, Paulo, quando ele teve essa experiência particular, espiritual, ele não escreveu um livro sobre isso. Ele, aliás, quando ele comentou como se fosse uma pessoa de terceira pessoa. Não é eu fui, alguém que eu conheço foi. Foi assim que ele falou. Entendeu? Então, nós temos que, sim, primeiro ter cuidado quando a gente vai ter essas experiências, mas, como Paulo disse, né? Tudo
é lícito quando a gente edifica o corpo de Cristo, para edificar a igreja. Mas se é para que a gente apareça, é melhor não fazer, tá bom? Então, eu acho que essa é a regra magna para a gente tentar entender essas coisas. Johnson levantou a mão mais uma vez. Eu esqueci de abaixar a mãozinha aqui. Tá joia. Legal, né? Então, muito joia, gente. Alguém tem mais uma pergunta? Tá joia. Então, hoje a aula acaba por aqui. Fiquem com Deus. E se tiverem mais perguntas, curiosidades, pode ser dentro do contexto que a gente falou ou também fora. Aí manda as perguntas para a Paty e nós vamos tentar estar acompanhando isso e tentar responder também. Agora, uma coisa vocês têm que saber. Eu não sei resposta para tudo. Se você pergunta uma coisa que só Deus vai responder, toma cuidado, porque ele pode te levar para te responder essa pergunta. Amém? Amém. Gente, vamos orar então para acabar? Pode ser? Paty, pode ser? Pode Tá. sim. Você ia falar alguma coisa? Eu ia falar assim, já pensar 2 vezes antes de perguntar. Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer, né? É engraçado. Ninguém disse amém. Todo mundo quer ser um Enoque ou um Elias, né? Sim. Eu tô aí buscando Enoque, hein? Mas a Bíblia é bem clara, né? Parece que Enoque não morreu, né? Mas Enoque também morreu. A Bíblia é bem clara que todo mundo morreu, né? Agora, sobre Elias, ele foi levado numa carruagem de fogo, mas eu acho que talvez ele já se queimou, né? Carruagem de fogo, não sei não. Joia, gente, vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa noite deliciosa, onde nós podemos compartilhar um pouco daquilo que o Senhor nos ensina, em especial essa transculturalidade, que a gente fica muito confuso muitas vezes, especialmente quando a gente está querendo levar o Evangelho para outras culturas. É muito confuso conhecer muitas culturas, até porque é a primeira vez que a gente vê, ou não é uma coisa que a gente consegue entender. E também nós não sabemos por que tantas culturas. Senhor, obrigado por ter nos dado um coração aberto para que nós possamos entender um pouco, aceitar as situações. A partir da semana que vem, ensina-nos, Senhor, um pouco mais de como nós podemos fazer para que o Evangelho possa estar chegando até essas culturas diferentes. Muito mais porque agora nós sabemos que nessa variedade de cultura, nessa confusão de culturas, o Senhor veio. O Senhor mandou seu único filho a esta cultura que o Senhor criou. E nós estamos muito agradecidos, porque assim o Senhor, eu sendo coreano, outro sendo brasileiro, indígena, português, italiano, Senhor, todos nós somos muito agradecidos porque o Senhor veio à nossa cultura e se fez um de nós. Muito obrigado porque o Senhor se fez contextualização primeiro para que nós possamos entender. E é isso que nós vamos estar conversando, aprendendo. Pai, muito obrigado essa noite. Esteja com cada um dos nossos amigos. Que esta noite tenha uma noite de paz, descansem. E ao trabalhar amanhã, o Senhor conceda a eles um dia, uma semana, assim, muito proveitosa. Até o nosso próximo encontro, que o Senhor nos abençoe. Abençoe as lideranças, a Patrícia na organização, o Denis também. Nós agradecemos pela Escola Atos, Senhor. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, gente. Tchau, tchau. Amém. Tchau. Obrigado. Tchau, Na Kelly. próxima aula,
A gente pede para eles orarem na língua deles, hein, pastor? O senhor no coreano, no inglês, a Karen no ticuna, o Halisson no apanazé. A gente ora na linguagem do céu, coreano, viu? Um beijo, gente. Um beijo, Tchau, obrigado. Sempre é bom estar com vocês, viu? Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado por essa oportunidade. Amém.